No último episódio, falamos sobre a importância de criarmos uma rotina que vá além da convencional, que divide nossa vida entre casa e trabalho, onde a gente aproveita nossos momentos nos finais de semana, nas férias e na tão aguardada aposentadoria. As pessoas têm buscado uma vida com mais sentido, mas o que é isso afinal? E como fazer esse movimento? Eu sou a Janaína Marim. Eu sou a Camila Napolitano e somos o podcast Subversivas. Sejam muito bem-vindas. Nesse episódio a gente vai continuar um pouco do nosso papo, que falamos um pouco no episódio passado sobre a grande renúncia. E aqui a gente vai trazer como criar uma vida com mais sentido, né? Como a gente construir essa vida. E esse tema faz muito sentido para mim e para a Jana, porque a gente fala muito disso nos nossos trabalhos. Então, quem nunca teve aquela sensação de gatilho quando escutou a música do Fantástico? Aquela percepção de que, putz, já é domingo à noite e eu vou ter que trabalhar amanhã. Ou sobre, no trabalho, se trancar dentro do banheiro e chorar desesperada, falando o que eu estou fazendo da minha vida. Eu já me senti assim, não sei como que é para vocês, não sei como foi para a Jana, mas eu já me senti assim e eu achava que era normal. Eu achava que tá tudo bem. Mas eu sempre também fui de questionar muito sobre as coisas que eu estava vivendo e tudo mais. E aí eu comecei a questionar e falei, cara, não faz sentido. Não faz sentido eu me sentir desse jeito. E aí eu comecei a me perceber muito ansiosa, com esses choros aparecendo mais frequentemente, uma falta de paciência comigo e com outras pessoas. Então eu percebi que isso ia muito pro outro também. E aí eu fui percebendo quando eu estava infeliz. E aí, claro, terapia foi a minha salvação nesse momento, que aí eu tive essa percepção de que, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? O que eu estou construindo aqui? Esse trabalho faz sentido para mim? Então, para mim foi muito assim que surgiu, né? Esse questionamento, essa percepção de que algumas coisas não faziam sentido. Como foi para você, Jana? Olha, foi parecido. Eu percebo assim que começou muito, os meus questionamentos, né? Começaram com o trabalho, começaram na vida profissional, porque era aquela coisa também, né, cara? A gente passa boa parte do nosso tempo trabalhando, querendo ou Sim. não, né? E eu ficava nessa vibe, tipo, chegou segunda-feira, eu já tô, ai meu Deus, eu não aguento, tomara que chegue sexta-feira. Tomara que a semana passe rápido. Essa semana tem feriado. Maravilha, tomara que o feriado chegue rápido. Chegava as férias, chegava no final das férias, eu tava frustradíssima, porque, meu Deus, agora eu vou voltar pro trabalho. Passou tão rápido. Passou tão rápido. E isso me incomodava, né? Mas no começo você fala, é a vida, é assim que tem que ser, e vida que segue. Mas foi ficando cada vez pior, assim, eu ia percebendo e falando, gente, mas por que raios eu tô fazendo esse trabalho? Tipo, uma tarefa, assim, sabe? Mano, que saco, e tipo, você voltava de férias e falava, caramba, toda semana, todo dia, o mesmo problema, as mesmas questões para resolver, e isso começou a me incomodar muito, eu questionava, falava, meu, eu sei que, tipo, todo mundo, entre aspas, né, naquele pensamento, todo mundo trabalha de segunda a sexta, todo mundo espera as férias chegar, só que eu não quero passar minha vida assim. Eu não quero passar. Eu sempre gostei de trabalhar, mesmo, né, quando eu estava insatisfeita com o meu trabalho. E para mim não fazia sentido. Eu pensava, meu, se eu vou passar tanto tempo trabalhando, eu não posso ter essa visão. Só que não era uma questão de mudar o mindset, sabe? De eu começar a curtir mais o trabalho. Era exatamente tipo, meu, eu não quero passar minha vida inteira vivendo nas férias e no fim de semana. Não pode, tá errado. Eu quero sim mudar, aproveitar mais o tempo que eu estiver trabalhando. E só que tudo tem que mudar. Começou pelo trabalho, começou a rever uma série de coisas no trabalho, e tanto que eu fiz a transição. E aí, a partir disso, conforme eu fui criando mais tempo livre, né, fora dessa parte de trabalho, eu fui mudando algumas coisas que, enfim, que eu não estava satisfeita na minha vida, e muita coisa teve a ver com a minha personalidade, o meu jeito de reagir às coisas, o meu jeito, aprender a falar não, enfim, criar novos hobbies,
uma vida que a gente repete muito esse termo, né? Mas para mim não tem outro que descreva melhor, mas que fizesse sentido, sabe? Que eu olhasse e eu não questionasse, tipo, ai, cara, por que eu tô fazendo isso? E acho que muitas pessoas vão se identificar, porque é isso. A gente começa esse questionamento muito pelo trabalho, porque o trabalho está, tipo, 70% do nosso tempo, né? Então, a Sim. gente começa a se questionar por essa questão do trabalho, mas muitas vezes nem é o trabalho em si. Muitas vezes é a gente, só que como a gente está muito no trabalho, né, isso reflete. Então, como eu falei, eu percebia que eu não estava lidando bem com outras pessoas e tal, e isso era uma coisa minha, que eu fui descobrir depois que eu precisava melhorar. Então, não era necessariamente o trabalho, mas sim, provavelmente muitas pessoas começam a se questionar desse lugar do trabalho. E que bom que a gente se questiona, né? Que foram duas coisas que a gente trouxe, nós duas trouxemos, né? Essa questão de questionar. Mas é isso, assim, né? Essa ansiedade, essa infelicidade, né? Querer estar em outro lugar, esperar, tipo, o feriado chegava e aí passava muito rápido. Tá, o que você fez no feriado, né? Porque eu tinha Aham. essa sensação. De passava muito rápido, nossa, eu fiz nada, agora eu tô esperando o próximo feriado. Isso faz sentido? Não, total, né? E assim, a gente fala que para nós esse questionamento começou com o trabalho, mas sei lá, pode ser para outras pessoas, pode ser qualquer parte da vida, né? Tem gente que começa a questionar por conta do casamento, por conta da rotina do dia a dia que não está relacionada com o trabalho, às vezes até do lugar que mora. Fala, cara, eu odeio isso aqui, ou esse lugar onde eu moro, não tá fazendo sentido e tal, né? E aí você comentou, né, Ká, que para você começou a perceber, tinha essa questão feriado, fim de semana, como você começou a perceber como você estava agindo com outras pessoas. E para mim, assim, eu percebo muito que alguns dos sintomas, né, de você não estar levando uma vida muito alinhada com quem você é, e é isso que eu acho que dificulta um pouco a gente perceber que a gente está insatisfeito com a vida que a gente está levando, porque a gente está vivendo muito inconsciente, a gente está vivendo muito no automático. Então, isso é uma coisa que você fala muito até no seu trabalho, né? Nos conteúdos que você Sim. posta. Ah, cara, às vezes você tem uma rotina produtiva, entre aspas, porque na verdade você tem uma rotina lotada de tarefas, e você vai fazendo, dá 1 para 2, para 3, para 4, para de almoçar, vai, continua, continua, chega em casa, vai, cuida da casa, pá, vai dormir. E parece que você tá, tipo, não, tô aqui, tô fazendo as coisas, tô pensando, só que você não se permite ter tempo para questionar, né? Mas você só vai levando completamente de maneira inconsciente, vai fazendo o que precisa ser feito, vai fazendo o que os outros dizem para você fazer, e acaba seguindo o caminho imposto para você, né? Sem questionar novas possibilidades, sem questionar, assim, sem parar para pensar, falar, cara, tá, mas eu tô feliz? Mas eu tô satisfeita com isso aqui? Será que tem outros caminhos que são possíveis? Que foi muito que a gente falou no episódio passado, né? Que Sim. com a grande renúncia, com o isolamento, muitos profissionais perceberam e falaram, cara, tá, mas dá para eu fazer meu trabalho de casa. Eu não preciso ficar 3, 4 horas no trânsito todo dia. Então, pera, tem coisa que dava para fazer diferente, né? Sim. Eu acho que o ponto principal, de novo, né, é o questionamento, porque, como você falou, às vezes não é só do trabalho, às vezes, eu acho que vem muitas vezes da religião. Eu questionei muito, porque eu fui criada numa igreja católica e eu comecei a questionar. E aí, quando eu questionei, eu percebi que aquilo não fazia sentido para mim. Então, eu acho que de todos os questionamentos, independente da área, se você começa a questionar, você começa a sair desse robozinho aí. Eu gosto de falar do hamster, né, na rodinha, que você fica lá só o dia a dia na rodinha e não sai do Uhum. lugar. E aí você vai vendo, putz, isso não faz sentido para mim. Por que que eu tô fazendo isso? Às vezes as perguntas que parecem tão, autoconhecimento e tal, né, muito reflexivas, mas elas são super importantes pra gente sair dessa rodinha, sabe? Sim. E elas às vezes são mais simples, né, do que a gente imagina. Às vezes fala, Sim. vou trabalhar autoconhecimento, vou cadeira grande, pergunta. Não, gente, começa se perguntando por quê? Por que Uhum. que eu me sinto assim? Por que que eu não estou infeliz? Por que que eu estou de saco cheio de ir pro meu trabalho? Porque às vezes a gente já
fica muito internalizado, né, essa cultura de que é claro que eu estou infeliz, é claro que eu não quero ir trabalhar, hoje é domingo, amanhã é segunda, eu odeio segunda, todo mundo faz assim. Que era o que eu pensava, você provavelmente também. Tá, Sim. ok, a gente entende, isso aqui tem que ir mais a fundo, foge da resposta rasa. Beleza, essa foi a sua primeira resposta, que mais? Vai mais a fundo, que outras respostas você tem? Ah, é seu chefe? É o ambiente? É o trânsito? É... Vai indo mais a fundo, né, para você começar a questionar umas coisas. Sim. E já dizia a mamãe, né? Você não é todo mundo, né, querida? Sim, você não é todo mundo. Vamos finalmente usar essa frase para alguma coisa que sirva? Sim, exatamente. Então, se você não é todo mundo, por que que você quer se sentir assim, infeliz, igual todo mundo, entre aspas, está se sentindo? Então, Sim, sim, né, vai aprofundando. E aí a gente pode falar um pouquinho das crenças também, né? Já que a gente já está falando sobre isso, sobre como a gente tem essas crenças muito internas, né? Sobre como deveria ser, mas será que faz sentido? Né? Então, é normal esperar a sexta chegar, é normal viver e esperar a aposentadoria, e na verdade viver depois da aposentadoria, será que é é. normal? Então, eu acho que é comum, né? Não é normal. Então, eu acho que ver é começar a questionar sobre essas coisas, perceber essas crenças. Então, o que que você tem acreditado sobre a vida, né? O que que você tem acreditado que precisa ser seguido, né? Sair um pouco dessas caixinhas que a gente tem como crenças mesmo. Sim. E aí, tanto assim na rotina profissional, né, disso que eu acabei de falar, que, todo mundo fica insatisfeito no domingo à noite, faz parte da vida profissional e tal, mas tem até, às vezes, fugindo um pouco, né, do âmbito do trabalho, tem aquela crença de que não, porque se eu me separar, principalmente para casais que têm filhos, né? Não, mas se eu me separar, como que vão ficar meus filhos? Eu vou acabar com a saúde emocional dos meus filhos, eles não vão ficar felizes. Ah, não, porque eu casei, imagina, né? Dependendo de algumas religiões aí, não posso separar, nós estamos unidos para a vida. E às vezes por causa de algumas crenças assim que eu vou colocar como bobas, mas não que eu queira desmerecer o sentimento, né? A gente vai levando uma vida cada vez mais infeliz, porque a gente não pode questionar. E eu entendo assim que começar a questionar é perigoso, por isso que as pessoas, algumas religiões, tal, não querem que a gente questione. Porque Exatamente. quando você começa a se fazer perguntas, você vai começar a se sentir forçado, né, por si mesma, a se sentir impulsionada a tomar uma atitude, a fazer mudanças. Então, se você começa a questionar o seu casamento, por exemplo, a sua felicidade dentro da relação, putz, tá, mas espera aí. Aí a pessoa percebe que, meu, não, realmente eu tô infeliz, eu quero me separar. E aí, como é que fica? Eu vou ter que fazer uma mudança. Tá, eu odeio o meu trabalho, eu odeio a carreira que eu tô seguindo. Eu percebi que a minha infelicidade, porque eu não vejo sentido na área que eu escolhi. E agora? Eu vou ter que começar uma formação nova, eu vou ter que fazer uma transição. E tudo isso dá medo. Mas é por isso que a gente fala, né? Um passinho de cada vez. Começa a Sim. entender isso que você acredita, começa a entender as suas crenças, para que depois de um tempo você comece a pensar nas mudanças, né? Sim. E aí, né, falando das crenças, normalmente nós criamos crenças na primeira infância, né? Em sua maioria até os 7 anos. Uhum. E elas podem sim ser positivas, mas aí tem essas crenças que são negativas, mas elas foram positivas em algum momento para a gente se proteger. Sim, elas têm um Então, objetivo, né, por trás. exatamente. Só que aí a gente vai crescendo e aí algumas vão parando de ter sentido, né? E aí você deu alguns exemplos e tal, eu lembrei muito daquela história, tipo, nós meninas, em sua maioria, foi criada assistindo contos de fadas, né? Então vem muito aquela história, tipo, você precisa lutar para conseguir esse amor. Você Hum, precisa lutar porque vai ter um final feliz. E o quanto disso também não traz infelicidade, né? Quanto disso não traz essa vida sem sentido, porque imagina você passar a vida inteira lutando, porque você acredita que tem que ser dessa forma, e ao mesmo tempo você está infeliz. Por isso que é tão importante a gente perceber essas crenças, né? E questionar essas crenças para ter uma vida com mais sentido. Ai, sei lá, eu tava pensando aqui, cá, em umas outras crenças.
que pegam bastante, né? Acho que principalmente para nós mulheres, mas para homens também, né? De um jeito ou de outro, que é a questão do merecimento. De sentir que, tipo, você pode querer mais, você pode querer ter mais, você pode querer uma vida melhor, você merece uma vida melhor. Porque eu não sei, assim, eu vejo ao meu redor, talvez seja coisa da minha bolha, talvez não, mas algumas pessoas que têm muito essa crença, essa questão do tipo, mas tem muita gente sofrendo, tem muita gente, sabe, vivendo na miséria, eu vou querer uma vida melhor, sabe? Por que que eu mereço ter uma vida melhor? Mas tem tanta gente sofrendo, como que eu vou aqui exigir querer seguir esse caminho que me deixe mais feliz, sabe? E Sim. é um pensamento muito complexo. Eu já tive um tanto dessa crença, isso me atrapalhou muito, até profissionalmente. Mas um dia uma amiga minha falou assim, eu não estava nem desabafando com ela, mas ela comentou, falou, cara, tá bom, mas para pensar. Você tendo uma vida infeliz, vai fazer diferença na vida dessas pessoas? Não. Você tendo uma vida mais feliz, vai fazer a diferença na vida dessas pessoas? Provavelmente não, mas talvez você consiga fazer uma certa diferença na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Então, tipo, não faz sentido, basicamente. Então, basicamente, o que é importante aqui nessa questão das crenças é você questionar, né? Perceber quais são as suas crenças, quais são as crenças que estão te atrapalhando a ter uma vida com mais sentido. E aí perceber também o que faz sentido para você, né? O que você realmente acredita e o que pode ser bom para você acreditar, né? Então, às vezes você está seguindo aí a manada, né? Muitas pessoas acreditando na mesma coisa e aí você percebe, não, isso não faz sentido para mim e eu acredito em tal coisa. Então, você começar, talvez escrever, fazer lista, sei lá, amo listas, né, gente? Uhum. Você escrever o que você realmente acredita na sua vida, né? A mensagem que você quer deixar, o que você acredita com o seu trabalho, o que você acredita que é importante, quais são os seus valores. Então, você ter muito consciente o que você acredita, para ser mais fácil dessas crenças negativas, né, entre aspas, não te atrapalharem também. Ai, sim. E aí, até pegando isso que você falou, cara, eu acho que é importante, já que a gente está falando tanto, faz sentido, faz sentido, faz sentido, eu quero. A gente ainda vai falar sobre propósito um pouquinho mais daqui a pouco, mas eu quero fazer uma diferenciação entre sentido e propósito, porque eu entendo que são coisas mais ou menos diferentes. O propósito, né, é o objetivo por trás de algo que pode ser maior que você ou não, aí vai depender do caso. Enquanto o sentido, né, o ter sentido, fazer sentido, é uma coisa que seja aceitável para você, algo que seja concebível. É a faculdade do sentir, né? Então, de você gostar, apreciar, de você julgar aquilo que é aceitável ou não para você. Então, não precisa ser uma coisa grandiosa para nesse ponto, né? Só para a gente fazer essa diferenciação. Sim. Uma vida que faz sentido não precisa ser que nem eu pensava, né? Alguns anos atrás, que não, a minha vida vai fazer sentido para mim quando eu passar a minha vida viajando e viajando o mundo. E aí, assim, né, gente? Expectativas e realidades, né? Eu precisei realinhar algumas coisas, mas não precisa ser uma coisa grandiosa. Pensa na sua rotina, pensa no seu dia a dia. Como que você ficaria mais feliz? Como que sua rotina seria mais aceitável para você, mais alinhado com o que você quer sentir? Às vezes, né, a gente não para pensar nisso. Como que eu quero me sentir no meu dia a dia? Sim. Então, tudo isso, né? Fazer essas listas que você comentou e pensar a respeito disso ajuda muito. Até porque, Jana, se a gente ficar pensando, e eu também tinha muito isso que você falou, se a gente ficar pensando em coisas muito grandiosas, vai ser muito difícil ser feliz, né? A gente nem se Então, mexe para começar, né? porque aí eu vou ser feliz só quando eu terminar a faculdade, só quando eu for viajar ao mundo, só quando. Então, a sua vida só vai fazer sentido quando você realizar isso, enquanto Uhum. isso, né? Então, criar uma vida com sentido, pelo menos é o que eu entendo assim, é você construir diariamente.
né? Claro que tem dias que você vai estar mais introspectiva, que a gente não está falando de ser feliz todos os dias, não é sobre isso. É Mas utópico, né? exato, mas é você viver uma vida com mais sentido, né? De você não esperar, sei lá, a aposentadoria chegar, como a gente falou antes, para Aham. você fazer algo que faça sentido. Então, eu acho que é importante você ter trazido isso mesmo, para a gente trazer um pouco mais para a realidade, né? E outra coisa, essa coisa do sentir me veio muito uma coisa meio menos prática, né? Aham. Porque, querendo ou não, a gente sempre procura, né? Tipo, essa praticidade, a fórmula mágica, 5 passos para ter uma vida com mais sentido. E quando você falou sentir, eu fiquei muito pensando sobre isso, assim, sentir, a gente se permite sentir. Sim, sim. Eu trouxe isso, assim, porque eu levei um tempo para perceber que o que eu queria, basicamente, no meu dia a dia é paz de espírito, gente. Eu quero estar tranquila, eu quero estar em Nossa, paz. também. Com os Sim. perrengues, não que a minha vida esteja, nossa, gente, eu tô aqui, sabe? Nas Ilhas Maldivas, só sucesso, só sossego. Com os perrengues que tem para resolver, com o meu negócio, com a minha vida, mas eu quero estar em paz, gente. Eu só quero estar em paz. É isso. Sim. E é isso que a gente está falando, né? Você sair do ideal, do perfeito, de nossa, como que seria a minha vida perfeita. Ser realista, mas um pouco sonhador, sim, porque senão a gente não pensa numa vida melhor. Uhum. Então é aquilo, né? Parar para pensar qual que é a vida que você gostaria de levar hoje, mas sem parar para pensar, tipo, ai, gente, eu queria estar na minha mansão sendo herdeira. Tá, todo mundo. Então, com a vida que você tem hoje, sabe? Por quê? O que seria possível você fazer de mudança e por que que você gostaria de fazer essas mudanças? Por que que você quer ter essa vida que você quer ter, sabe? Essa vida, ela tá a serviço de quê? A serviço de você ter mais tempo, você ter mais flexibilidade para fazer as coisas que você gosta, a serviço de você ter paz de espírito, de você cuidar da sua saúde, enfim, fazer essas reflexões, né? Até porque a gente criar essa expectativa, né, de, ai, quando, sei lá, quando eu estiver nas Maldivas aí, vai estar tudo perfeito. Gente, mesmo se você estiver nas Maldivas, vai ter alguma coisa. Sim, Entende? Vai ter sempre vai algum ter rolê alguma para lidar. coisa. Exatamente. Então, eu acho que também é importante pensar sobre isso para não ter essa expectativa de que você precisa atingir uma perfeição, sabe? Porque, meu, paz de espírito, gente, não tem coisa melhor. Sério. Nossa, sim, Nossa, gente. Eu não sei, eu acho que vem com a maturidade também, Diana. Porque muito. antes, eu acho, assim, sei lá, juventude, adolescência ali, eu ficava, ai meu Deus, aquele vem muito daquele prazer imediato, né? Momentâneo e tal. Mas agora eu só quero paz mesmo. Uhum. Basicamente é isso, né? Sim. Quando eu estava na formação de coaching, a gente aprendeu muito sobre Nietzsche, né? A filosofia de Nietzsche e tal. E eles passaram uma história, uma reflexão de Nietzsche, não sei bem como colocar, que ele falava assim: imagina que você foi. Isso é o Nietzsche, tá? Pelo que eu me lembro, foi ele que falou. Imagina que você foi amaldiçoada por um demônio e você, quando você morrer, você vai voltar e você vai ter que viver toda a sua vida de novo. Cada momento, cada situação, cada detalhe, tudo igualzinho do jeito que foi. Até agora, né? Parando pra pensar. Como que você se sentiria com relação a isso? Você ficaria feliz? Ou você ficaria tipo, meu Deus do céu, eu vou ter que conviver com aquelas pessoas tudo de novo, eu vou ter aquele trabalho, eu vou passar por aqueles perrengues. Pois então, né, e aí entra a principal reflexão do Nietzsche, se a sua resposta fosse, cara, eu ficaria miserável se isso acontecesse, pois então, a partir de agora, você tem que viver uma vida em que, se você fosse, né, tivesse essa maldição, você ficaria feliz. A partir de agora, você construa uma vida para que mude essa sua situação. E, cara, eu penso muito nisso de vez em quando, sabe? Fala, tá, Nossa, com a vida jogou o que eu tô. microfone, né, amiga? Amei. Meu Deus do céu. Pois é, gente, isso me pegou tanto
quando no dia, né, que passaram isso, eu falei, cara, se eu morresse agora e tivesse que passar por tudo de novo, que bosta. Nossa, pesadão, hein? Pesado. É. E eu fiquei até sem palavras agora. Isso não. Como que é que a gente começa esse podcast agora? Como que continua, né? Tipo, Jesus. Então, depois dessa reflexão, né, se você percebeu que você não está vivendo uma vida que você queira viver novamente, qual a escolha que você tem que fazer, né, para que você realmente mude isso? Porque, na verdade, a decisão é sua. Aqui a gente fala um pouco também, né, a gente fala, na verdade, sobre todos os episódios sobre autorresponsabilidade. Porque às vezes a gente joga muito a culpa no outro, né, dessa questão da nossa felicidade, da nossa paz, enfim, de como a gente está se sentindo. E na verdade vem muito da nossa decisão, né? Então, o que a gente decide todos os dias fazer que nos deixam viver uma vida com mais sentido ou não? Então, percebam, né, têm sido suas escolhas no dia a dia. E, principalmente, se você não faz uma escolha, alguém está decidindo por você. Então, você precisa fazer uma decisão, né, para que você realmente vá construindo a vida que você quer e a vida que você merece também. Ai, total, né, cara? É muito isso que você falou agora. Quando você não escolhe, escolhem por você. E se escolhem Sim, por você, você tá levando uma vida que tá sendo imposta. sim. Às vezes é muito difícil da gente fazer escolhas, porque fazer escolha é renunciar a outras coisas, né? E a gente tem um pouco de Uhum. dificuldade nessa parte de renúncia. E aí que entra a autorresponsabilidade de bancar essas renúncias, né? Então, do que é que você pode abrir mão, do que é que você quer abrir mão, o que você quer mudar, mas principalmente, acho que isso é importante, o que é que você consegue bancar agora? Que mudanças você consegue bancar agora? Com a maturidade que você tem, com as suas formas de pensar, com a vida que você tem, o que você consegue dar conta de mudar agora? Porque isso é importante, né? A gente fala sobre criar uma vida com mais sentido e muitas vezes o nosso primeiro pensamento é tipo, cara, eu tenho que mudar tudo. Eu vou mudar de casa, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de trabalho, eu vou mudar de relacionamento, pá, vai mudar tudo, porque senão eu não vou ficar feliz. E aí você muda tudo e você perde seu chão, né? Você perde a sua base, você sai do emprego e de repente você vê que, tipo, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Como que eu vou pagar minhas contas? E aí, voltando pro Nietzsche, ele falava muito isso, que você pode escolher conscientemente fazer parte do rebanho. Mas de qual rebanho? Porque a gente faz parte de rebanhos, a gente não tem como, é uma sociedade muito grande. A gente só vai conseguir não estar em rebanho nenhum se a gente virar ermitão. E assim, se fizer sentido para você, gente, maravilha, vai ser. Para mim não fez. Então ele fala muito isso sobre dar conta, porque dependendo, né, das mudanças que você fizer, algumas pessoas vão sair da sua vida, porque não faz mais sentido nem para elas, nem para você que elas estejam, que elas se relacionem com você. Algumas pessoas vão te julgar, vão te criticar, vai ter um movimento externo também. Então é muito importante você pensar o que é que você consegue bancar, o que é que você consegue dar conta. Que nem para muitas pessoas, pegando o caso da religião, que você falou que você teve uma criação católica, eu também tive, por parte, né, da família da minha mãe. Para você, pelo que você falou, eu entendo que foi um questionamento mais fácil, mas para muitas pessoas não é. Você começar a questionar a religião no qual você foi criado, você até pensar em sair, mudar de religião, parar de ir na sua igreja, pode ser uma coisa que você não dê conta nesse momento. Então, você tem que ir trabalhando formas para que o impacto seja menor, sabe? Para amortecer Sim. um pouco esse impacto. Quando a gente fala sobre decidir, eu acho que é treinar também essas decisões no dia a dia. E não decisões, Uhum. não precisam ser decisões enormes, como a Jana falou, né? Ah, vou mudar de emprego, mudar de lugar. Essas decisões no dia a dia, de você perceber, cara, essa é minha vida e eu banco isso. E aí você tá passando uma mensagem para você também de que eu tô construindo a vida que eu quero e é uma vida que faz sentido para mim. Porque é isso. Você não vai dar conta de transformar a sua vida inteira num dia só.
Eu sei que às vezes a gente tem essa vontade, e como eu gosto de falar, quando a gente sonha de uma maneira muito perfeita e muito linda. A gente não prevê os problemas que vão aparecer no caminho. Como a Jana falou, as dificuldades das pessoas não entenderem a sua escolha. Cara, isso acontece muito. Eu lembro que quando eu acho que foi fácil, entre aspas, né? Sair da igreja e tal. Mas quando eu fui começando, para mim foi muito gradual. Não foi uma coisa tipo, eu não vou mais, né? Eu fui Aham. parando e tal. A minha mãe, tipo, toda semana, vamos na igreja, vamos na igreja. Eu falei, mãe, eu não quero, não faz mais sentido para mim. E ela continuava insistindo. Por quê? Porque aquilo não fazia sentido para ela, né? Mas aí eu tinha que bancar aquela minha escolha de que não fazia sentido para mim. Então, tem essas dificuldades também, e aí é você ser muito empática com você mesma e entender que é aos poucos. Entender Sim. que aos poucos você vai construindo essa vida. Até porque pode ser que você faça uma escolha e no caminho você perceba, não era bem isso. E aí vem o seu poder de decisão de novo, e aí o seu poder de decisão não é outras pessoas, e você dá um passo para trás, traz, entre aspas, não tem problema voltar, né? Então, por exemplo, se a religião voltar a fazer sentido para mim em algum momento, não tem problema eu decidir voltar, mas eu decidi. Então, eu Sim. acho que o grande questionamento aqui é se você está fazendo as suas escolhas, se você está decidindo, e não outra pessoa. É bem isso, né, cara? Quem vai viver as consequências das suas decisões é você. Então, quem tem que estar tranquila, né? Quem tem que conseguir deitar a cabecinha no travesseiro à noite e dormir tranquila pelas decisões que você tomou é você, não são os outros. Ninguém vai sentir na pele o que você vai sentir. E aí, como você comentou, né, Cá, que são as pequenas decisões, às vezes essa pequena decisão pode ser falar não para um negócio que você não quer fazer. E pode ser tipo, hoje eu não quero ir na igreja. E vou sentir, vou ver como é que eu me sinto. Vou ver como é que fica. Faz sentido para mim? Eu me senti mal, mas eu me senti mal porque eu queria ir ou eu me senti mal porque os outros acham que eu deveria ir, sabe? Pequenas Sim, coisinhas no dia a dia. Não, eu vou falar não aqui, eu não vou assumir esse compromisso, mas aquele lá eu vou assumir, porque, putz, aquilo lá tem tudo a ver comigo. E aí tem você exercitar coragem, você exercitar a autorresponsabilidade, a sua autonomia, o seu poder de decisão, a sua maturidade. É um passinho de cada vez, gente. Como tudo nessa vida é um processo. sim. E como é maravilhoso você conseguir fazer isso, gente, quando vocês conseguirem fazer. Nossa, assim. Nossa, é incrível. Você conseguir falar não. Gente, sério, a gente fala pequenos aqui porque são do dia a dia, mas não é pequeno, porque isso se reflete muito em coisas maiores, né? Então, para mim, eu pensei em algum exemplo de trabalho, né? Que a gente começou falando sobre trabalho. Então, vamos supor que você está lá super sobrecarregada, super cansada, e você precisa de descanso, e aí te chamam para fazer hora extra. Típico. Sim, Você pode muito bem falar não. Mas aí vem todas aquelas coisas, mas meu Deus do céu, e se me demitirem? Porque a gente já pensa lá no extremo, né? E se me demitirem? Se, nossa, ninguém confiar em mim? Você tem que pensar também no seu descanso, porque se você não descansar, você não vai conseguir trabalhar no outro dia, né? Você vai conseguir render exato. bem, né? Você vai conseguir trabalhar bem. Então, eu acho que esse falar não, nossa, é super importante e é libertador. E aí, pegando o gancho, né, que você falou sobre a diferenciação de sentido para propósito, eu queria citar aqui uma. Porque assim, vocês vão pesquisar o que é propósito, vão ver várias definições, Sim. muitas. Então, eu acho que é muito do que faz sentido para cada um também. Uhum. Mas eu vi uma frase assim que eu achei bem legal da Angela Duckworth, ela escreveu o livro Garra, o que é importante para outras pessoas além de nós mesmos. Porque nesse livro ela fala sobre garra, e aí ela fala o quanto, quando a pessoa tem um propósito, né, quando ela tem uma motivação, pode ser pessoal, mas também coletiva, a pessoa ela fica muito mais determinada a fazer o que ela precisa fazer. Então eu achei bem interessante, eu achei simples, né, o que ela falou, mas eu achei que é assim, basicamente o que eu acredito, né? O que é importante para outras pessoas além de nós mesmas.
Então, e aí eu falo muito sobre isso no meu trabalho, né, no Desperta Mulher, que às vezes quando a gente ouve falar de propósito, meu Deus do céu, preciso descobrir a cura do câncer. Aquela Gente, se coisa vocês, grandiosa, né? exato, se vocês conseguirem, ótimo, agradecemos muito. Mas não precisa ser muito grande assim, né? Eu Resolver a acredito, fome do mundo, né? exato, eu acredito que sim, tem uma questão, e aí é o que eu acredito, né? Tem uma questão coletiva, sim, no propósito, além da questão individual, mas pode ser uma coisa assim do seu dia a dia, sabe? Então, no seu trabalho, você, por exemplo, você trabalha com atendimento, e aí o seu propósito está sendo ajudar outras pessoas a resolver suas vidas, sabe? Então, você está facilitando a vida de outras pessoas. Então, isso também é um propósito. Então, aqui eu queria só desmistificar um pouco essa questão, né, de que não precisa ser esse propósito celestial e enorme que as pessoas falam por aí. Sim. Ai, cara, eu gostei que você usou essa palavra. Não precisa ser algo celestial. E aí vai de acordo com as minhas crenças, né, gente? Eu acho, não vou falar que isso não acontece, que isso não existe, mas pelo que eu acredito, né, sobre propósito, não é uma coisa que você fala, cara, eu vou sentar aqui, vou meditar por horas, vou lá fazer um ritual de ayahuasca e aí o meu propósito vai vir para mim, sabe, como uma luz divina. Não vou Sim. falar que isso não acontece, pode ter acontecido com algumas pessoas, mas eu prefiro olhar como se tipo, ok, gente, não dá pra gente ficar esperando isso acontecer, sabe? Uhum. Então, para mim é muito mais tipo uma coisa que se cria, uma coisa que você vai entender qual é o seu propósito. Eu concordo super com o que você falou, cara, que para mim isso é o que diferencia, né, um pouco de sentido, que o propósito está relacionado a algo que é maior que nós, no sentido de ser coletivo, de estar a serviço para outras pessoas também, e de que não precisa ser uma coisa grande, que nem no meu caso, o meu propósito é ajudar outras mulheres a construírem um trabalho com mais sentido, um negócio com mais sentido, começarem essa vida empreendedora criando um negócio que esteja alinhado com quem elas são. E tá ótimo, gente. Não é uma coisa, tipo, isso me pegava muito, sabe? Eu me comparava muito com a Natália Arcuri. Falava, cara, Uhum. mas assim, o propósito dela é um negócio de âmbito nacional, sabe? Levar a educação financeira e pipipi, popopó. E o meu propósito não é isso. E aí eu parei para pensar, falei, cara, mas eu não quero esse trampo todo que ela tem. Não faz sentido para mim ter um negócio de âmbito nacional com programa na TV e ir para o Fórum Econômico Mundial e ter uma equipe e trabalhar que nem uma condenada. Então por que eu estou me comparando? Por que tem que ser uma coisa tão grande, sabe? Não é. Pode ser muito mais simples. É que tem muito, né? A gente cresce com aquela pergunta de por que estamos aqui? Qual o sentido da vida? Sim. Qual é o meu propósito neste mundo? Vem muito das religiões, da filosofia e tal, então a gente cresce com essa crença de que, o meu propósito, qual será o meu propósito? E aí você imagina se as 8, acho que são 8, né? 8 bilhões de pessoas no mundo tivessem um propósito grandioso? Como será Sim. que seria isso, né? É construção, né, Jana? Você falou assim, muito desse, não é esse momento. Eu acho que esse momento pode existir, sim, Sim, mas é construção. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa teve esse momento lá de luz, de eureka, né? Dizem momento uhum. eureka, mas se ela não fizer nada com aquilo, e aí? Né? Exato. Ela teve essa construção, então eu acho que sim, pode vir esses momentos. Eu costumo falar que não existe só uma virada de chave, são várias. Então eu já tive, tipo, eu lembro que eu estava assistindo um documentário Metade do Céu, que inclusive é incrível, que mostra a trajetória de várias mulheres ao redor do mundo. E aí eu vi uma das mulheres que tinham feito um projeto e tal, e naquele momento eu falei, meu Deus do céu. Tipo, eu tive um momento eureka. Só que ao mesmo tempo, eu tive vários outros. E aí eu fui construindo isso. Então eu acho que tem alguns momentos que você fala, nossa, isso faz sentido, mas não que seja, meu Deus do céu, pronto, a minha vida mudou, sabe? Sim. Então eu acho que é isso que você trouxe, né? É construção e entender que
você precisa estar disposta também, né? A olhar essas coisas e entender, beleza. Eu tive esses momentos e tal, o que que eu faço com isso? O que que eu vou construir a partir disso? E não precisa ser ali Natália Arcuri, né? Você pode fazer com o que faz sentido para você. Porque eu acho que é isso, né? Você, beleza, eu já entendi qual que é meu propósito, mas ser grande, ter essa estrutura não faz sentido para mim. Mas eu ainda estou seguindo meu propósito, ainda estou vivendo uma vida com sentido. Então, uma coisa realmente não exclui a outra. E eu acho que é até muito boa a gente falar sobre isso para tirar um pouco dessa carga, né? Tipo, Aham. meu Deus do céu, eu não estou tendo esse momento. Já tenho aqui, ó, 30 anos e não estou tendo esse momento. E aí? Eu não sei qual que é o meu propósito nessa vida, então a gente relaxa. Sim, E às vezes, assim, tá? Não necessariamente você precisa ter um propósito. Tem que avaliar o que vale pra você, o que faz sentido pra você, tá? Já que estamos falando sobre isso. Então, tem essa questão, não necessariamente você não precisa de um propósito para ter uma vida com mais sentido. Eu acho que ajuda, que facilita muito, né, que se conecta a gente com algo maior, não necessariamente religioso, mas pode ser também. Mas vamos tirar um pouco esse peso, né? Porque, não, gente, quando começa a ficar pesado, quando começa a ficar uma cobrança, tá errado. Para e começa de novo. E é importante também a gente ter a noção de que o propósito também muda, tá? Junto uhum, com a gente, você vai evoluir, a gente espera. Você vai amadurecer, você vai mudar suas visões. Você vai mudar como pessoa, como você já deve ter mudado até hoje, comparando quando você era criança, adolescente, jovem adulto, enfim. E o seu propósito vai mudar junto com você, gente. E tá tudo certo, sabe? Não é uma coisa que está escrita em pedra e vai ter que ser assim o resto da vida. Porque aí não faz sentido, né? sim, sim. É como eu falei, é a construção, né? Então você É, vai construindo e aí você vai entendendo, beleza, tem esse negócio aqui, mas isso já não faz sentido, mas eu tô no caminho, né? Vai construindo esse caminho que faz sentido para você. E eu gosto muito das perguntas que nos fazem, né? Sobre o que você veio fazer aqui e tudo mais. Saindo também, claro, que você não vai ter essa cobrança, mas eu acho que é legal para começar a pensar. Porque eu acho que sim, quando você tá no piloto automático, você não se permite pensar, cara, quem sou eu no mundo? A famosa pergunta, né? Mas assim, se questionar, tipo, o que que você faz? Por que que você faz? Por que que é importante para você aquilo? Uma coisa que eu estava lendo no livro também, Garra, que eu achei muito interessante, é que ela fala sobre essa construção também de talvez, por exemplo, para um pedreiro, talvez em algum momento do trabalho dele era só um trabalho, mas em algum momento virou uma vocação. Por quê? Porque ele entendeu que no começo ele estava lá só construindo tijolo, mas depois ele, nossa, eu estou construindo uma cidade, para mim faz sentido, né? Eu vou construir casas para as pessoas morarem. Então ele mudou também. Então eu acredito que isso pode acontecer também, né? De às vezes você não entender qual que é seu propósito e você continuar no lugar que você está, mas você ressignificar, entende? sim. Você entender que aquilo realmente tem um significado maior que talvez você não estava vendo e aquilo te deixe mais feliz e mais motivada, te dê mais sentido também. Nossa, amiga, muito bonito isso que você trouxe, viu? Enfim, gente, Foi um episódio com muitas reflexões, né? Nossa, demais. Eu tô aqui, ó, cabeça explodindo. Sim, eu tô pensando, refletindo sobre muitas coisas. E a gente gosta, né, às vezes, de deixar vocês com algumas perguntinhas para refletirem. Eu vou sugerir que vocês voltem no episódio e fica de reflexão aquela historinha do Nietzsche. Que vida que vocês têm que criar a partir de agora, tá? E a gente queria trazer, para ajudar vocês nesse processo, algumas sugestões de filmes, livros e afins que a gente gostou muito. Então, para mim, eu vou deixar o livro Propósito, do Sri Prembaba. Ele fala sobre propósito numa visão mais espiritual, só que ele traz muitos questionamentos que eu considero importante, inclusive sobre, por exemplo, que é o que eu mais lembro assim, do livro, sobre a questão de ter filhos, e também o livro que se chama Livre, da Cheryl Strayed, acho que é esse o nome dela, que conta a história da vida dela e, enfim, ela passou por uma série de tragédias, se envolveu com drogas,
foi fazer uma trilha nos Estados Unidos, que seria uma versão menor do Caminho de Santiago de Compostela, sabe? Menor Sim. e mais rústico, menor e mais roots. E, enfim, ela começa a refletir sobre a vida dela. É um livro maravilhoso. Tem um filme também, só que eu não sei se está disponível em alguma plataforma, mas enfim. Eu acho que tá no Netflix. Ai, mas gente, o livro é melhor. Eu li o livro, eu vi o filme, o livro é mais legal. Vale mais a pena, mas enfim, fica aí as minhas sugestões. Olha, o livro Propósito para mim foi super importante para minha trajetória. Então, concordo com a Jana também. E aí eu vou trazer alguns filmes, né? Escritores da Liberdade, que é maravilhoso. É o documentário Metade do Céu, que é bem difícil de encontrar, mas o livro é mais fácil. Então, principalmente para quem trabalha com mulheres, esse livro é bem legal de ler. Na Natureza Selvagem, filme incrível, que fala muito sobre uma vida com mais sentido. Então, nem tenho palavras. Amo esse filme, amo. Sim. E tem um documentário, um mini documentário no Netflix que eu assisti, inclusive, esse final de semana, que se chama Em Busca do Bem-Estar, que fala muito sobre essa vida com mais sentido, compaixão, de a gente estar no momento presente. Então, super indico. Então é isso, gente. Muito obrigada para quem está acompanhando o nosso programa. Se você gostou desse episódio, ajude a gente a chegar em mais pessoas, compartilhando esse episódio nos seus stories, nos seus grupos de WhatsApp. E lembra de avaliar o nosso canal. Sim, muito obrigada a todos, todas. E espero que vocês compartilhem com mais amigas. Tá certo, gente. A gente se vê no próximo episódio, então. Beijinho. Beijão.